Ao invés de você ficar aqui, ó, com um papel na mão, lendo e morrendo de sono, o que você faz? Questões, porque lá você vai ler numa atividade que vai estar estimulando o seu cérebro e vai ser mais fácil você decorar isso depois como uma informação útil. Uma informação que o seu cérebro usa te deixa mais agitado, mais ativo e faz você aprender. Quando você está fazendo questões, acontece o que a gente chama de estudo ativo. O seu cérebro está trabalhando de forma ativa para buscar aquela informação para resolver as questões. Então, seu nível de aprendizado é muito maior do que quando você está fazendo o estudo passivo, que é o quê? A leitura da lei por si só. Quando você está fazendo o estudo passivo, o seu cérebro está só absorvendo aquilo ali. E é tão chato para ele que ele prefere desligar do que continuar fazendo aquilo. E aí você sente sono quando está lendo. Se você está sentindo sono enquanto estuda, você precisa mudar completamente a sua forma de estudar. E é isso que eu vou te ensinar a fazer assim que você deixar o seu like aqui no vídeo. A técnica que eu uso é a seguinte: antes de começar a estudar a matéria, eu dou uma lida na lei. Quando eu estiver estudando a matéria, eu vou lembrar de aspectos da lei, porque existem princípios gerais sobre aquela matéria que atuam nas leis. Por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, tudo que está naquela lei vai estar concordando com o princípio da dignidade da pessoa humana. Se eu sei muito bem o que é o princípio da dignidade da pessoa humana, quando chegar uma questão da prova que pergunte alguma coisa da lei, mesmo que eu não tenha lido essa lei, eu sei que se aquilo ali estiver contra o princípio da dignidade da pessoa humana, aquilo ali está errado. Se você conhece as regras gerais, você consegue acertar aquela questão, porque você vai enxergar na hora se tem alguma coisa que é contrária a essas regras gerais. A lei é um material que vai acompanhar o seu estudo. Hoje em dia, todo bom material que se preze tem a lei dentro da matéria. Você vai assistindo a aula, vai lendo o PDF e quando a matéria chegar num ponto em que ela menciona a lei, você para e analisa aquele artigo que está falando no momento. Pensa assim, essa lei que você está estudando, ela serve para falar sobre alguma coisa que acontece na vida real. É como se você tivesse um jogo de banco imobiliário que é cheio de regras e a folhinha com as regras. Vamos imaginar que vai ter uma questão sobre banco imobiliário no seu concurso. É mais fácil estudar lendo só as regras ou lendo as regras e jogando o banco imobiliário? Óbvio que é a segunda opção. E é assim que você tem que estudar, lendo a teoria e fazendo questões que envolvam aquela teoria, tanto a teoria quanto as leis, porque aí você vai ver qual parte da lei é importante. A parte da lei importante é a que cai na questão. Quanto mais questões você fizer, mais você vai decorar a lei, porque isso vai ser cobrado nas questões. Muitas vezes as alternativas das questões são trechos da lei copiados e colados exatamente ali, e aí um deles a banca muda uma palavra ou duas palavras, então você tem que descobrir qual é o que está errado. Fazendo isso, você acaba lendo a lei sem estar lendo a lei. Ao invés de você ficar aqui, ó, com um papel na mão, lendo e morrendo de sono, o que você faz? Questões, porque lá você vai ler numa atividade que vai estar estimulando o seu cérebro e vai ser mais fácil você decorar isso depois como uma informação útil. Agora, para agradecer essa curtida que você deu, eu vou deixar aqui embaixo o link para o site que eu uso para fazer questões, o Que Concursos. Fazer questões é uma parte muito importante para estudar qualquer matéria. Quando for a última semana antes da prova, você vai esquecer a teoria e vai ficar só resolvendo questões e lendo a lei. Porque de tanto fazer questão, quando você estiver lendo a lei, você vai lembrar de questões que você já fez envolvendo aquela lei. E aí você vai saber quais são as partes da lei que caem nas questões. A partir daí já vai ter algumas coisas que você decorou muito bem, naturalmente, e outras que você sempre esquece ou sempre confunde. Você vai passar essa semana inteira fazendo isso, e quando chegar a véspera da prova, você vai ler só as partes mais importantes dessa matéria. Essas coisas que você sempre esquece ou sempre confunde, você vai deixar para ler no dia da prova, antes de você entrar para fazer a prova. Você vai passar o máximo de tempo possível que você puder lendo aquilo ali. Nesse vídeo aqui eu mostro como eu fiz isso e como eu consegui 85% de acertos por causa dessa técnica. Vai lá, antes disso, se inscreve aqui no canal e a gente se vê por aí concursado em algum órgão qualquer.